Bom dia a todos, Shalom Aleichem, paz seja sobre vocês. Estamos iniciando mais um episódio do Só Mais Um Cara Falando em Religião. Aqui quem fala com vocês é o Evandro. E hoje eu quero tratar sobre uns assuntos que ficaram, vamos dizer assim, pendentes, eu não poderia dizer, mas eles ficaram assim ausentes de explicações melhores ou de uma explicação mais estendida. Quem acompanhou o primeiro vídeo, quem assistiu o primeiro episódio do nosso canal, foi agora dia 27 de novembro que eu gravei. E lá eu comentei sobre a questão do Corban, que seria o que nas traduções para o português é entendido como sacrifício ou oferta. Então, na Bíblia hebraica a gente vai encontrar a palavra Corban, e na Bíblia em português, por assim dizer, vai estar ambas as opções. Por exemplo, pode ser oferta ou pode ser sacrifício. Também eles traduzem assim, mas sacrifício não seria a tradução mais correta para essa palavra. Porque Corban, como eu mencionei no último vídeo, ele tem a ideia de aproximação. A palavra Corban, ela serve tanto para aproximação física de alguém para um local específico, quanto para essa questão da oferta de alguém que oferece uma oferta a Deus. Para entender essa ideia que eu estou querendo trazer aqui, não é ideia, ela tem a ver com a verdade da própria gramática hebraica, do significado da palavra e de como ela se aplica dentro do texto. Então, a palavra, como a gente estava falando, é Corban, e ela tem o sentido de aproximação física, ou aproximação, no caso, do sentido do Corban, no sentido da oferta que era oferecida no Beit HaMikdash, no templo sagrado, nos tempos bíblicos, que ela tinha a ideia de aproximação. Então, aquele que trazia o sacrifício, ou a oferta, vamos usar essa palavra, oferta, porque sacrifício seria zevar. Zevar é sacrificar. Então, quando o israelita ele trazia o Corban, essa oferta, ele tinha a intenção de aproximar a sua relação com o divino. E depois a gente vai estar falando também sobre essa questão que, na verdade, o sacrifício, ele era, digamos assim, a cerejinha do bolo, ele não era o fim em si mesmo. E eu vou estar explicando, eu vou estar trazendo ideias assim no final. Por enquanto eu quero estar falando sobre a questão da palavra. Então, quando a gente fala sobre Corban, a gente tem que ter ideia de que o Corban, essa oferta, ela tinha a intenção de aproximar. Então ela aproximava o homem de Deus. Então não era aquela ideia assim tipo de... eu vou lá, eu vou sacrificar, eu fiz algo de errado, eu vou sacrificar e vai estar tudo bem. Não, porque existe a ideia de todo o contexto que leva o homem ou a pessoa até o fim, que seria o sacrifício. Digamos, o sacrifício, ele não é o fim em si mesmo, mas sim, ou digamos assim, aquilo que seria o enfeitezinho em cima de todo o processo. Mas voltando à questão do hebraico, a gente vai estar lendo agora umas passagens bíblicas onde a palavra Corban aparece no sentido de aproximação física. Então, existe um passuque, um versículo, está escrito no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22. Vai estar escrito assim, ó, Vatikirvun elai kulhem. Isso significa, e todos vocês se aproximaram de mim, ou vieram até mim. Então, quando é falado isso, Vatikirvun, esse Vatikirvun, se a gente olhar, eu vou estar colocando na tela a palavrinha para vocês, vai ter a mesma raiz da palavra Corban, porque Corban é aproximar. Então aqui está sendo utilizado no sentido físico da palavra. No caso, quem se aproxima de um local ao outro, ele está, digamos, se aproximando. E isso no hebraico é, digamos assim, Vatikirvun, ou Vaikrav, ou Karav, entendeu? São várias formas distintas da mesma palavra, digamos assim, seriam tempos verbais diferentes. Então, aqui nesse texto a gente vai encontrar então Vatikirvun. Um outro agora
relacionado à oferta das primícias, por exemplo, vai estar em Levítico, Sefer Vaikra, Perek Bet, no caso é capítulo 2, Pasuk Yud Bet, que é 12. Então, aqui, ó, vai estar escrito Korban Reshit Takrivo, que no caso vocês oferecerão. E é o mesmo caso aqui, ó, de aproximarão esta oferta. Então, seria Korban, que seria a oferta por si só. Reshit primeiro, ou seja, oferta de primícias. Takrivo, que vocês aproximarão essa oferta de Deus. Então aqui, se a gente for olhar, estão os dois tipos de aplicações da palavra Korban no texto hebraico. Existe um outro também aqui, o que eu procurei, eu achei também, Vayakrev et Karban Ha'am, que isso está em Sefer Vaikra, capítulo 9, versículo 15, que é em Levítico 9, versículo 15. Aqui a gente vê a palavra Korban sendo aplicada dos dois modos. Então a gente vai encontrar Vayakrev, que seria e ele aproximou, Korban et Korban Ha'am, o sacrifício do povo. No caso aqui é falado em relação a Aharon HaKohen, que seria o Arão, o sacerdote, quando ele oferece essa oferta. Então, essas passagens aqui mostram pra gente a questão da aplicação desse princípio que eu tô falando pra vocês, do sentido da palavra servir tanto para aproximar algo de um ponto a outro, quanto a questão de ser aplicado como oferta. E sobre essa questão de palavras as quais são aplicadas de maneiras distintas no texto bíblico, existe um leque enorme de palavras, de sentidos que a gente poderia falar. Inclusive existe no Moreh Nevuchim, o Moreh Nevuchim, que seria o Guia dos Perplexos do Rabbeinu Maimon, que seria do Rabbi Moshe Ben Maimon, no Maimonides. Dá um Google aí, procura quem é o Maimonides. É um teólogo, um dos maiores teólogos judeus da era medieval, e também ele foi um filósofo, um médico. Ele foi médico do Salahadin, que seria o Saladino, o sultão. Então, neste livro do Maimonides, no Moreh Nevuchim, no Guia dos Perplexos, ele tem uma ala só desse tipo de coisa, ele explica como uma palavra no texto bíblico ele tem vários sentidos. Então, isso tem que ser tomado com cuidado quando a gente for ler, e por isso que também o ideal, e eu sempre falo a todas as pessoas, meus amigos, as pessoas que têm contato comigo, aprendam hebraico, porque há uma necessidade para quem estuda, é óbvio, para quem tem este amor, esse desejo de aprofundar mais e mais o conhecimento, ele tem essa obrigação de aprender hebraico bíblico, porque o hebraico bíblico ele vai abrir um leque gigantesco para a pessoa fazer, digamos assim, aplicações no texto e entender como funciona a coisa de uma maneira mais clara. Ou seja, seria como se o texto ele se abrisse diante da pessoa de uma maneira muito mais límpida. Agora eu quero estar falando sobre aquilo que eu falei lá no início. Eu dei o exemplo de que o sacrifício ou a oferta ela não era o fim em si mesmo. Isso nunca foi assim, nem nos tempos bíblicos. Porque a gente vê com clareza nos textos do Tanakh, da Bíblia Hebraica, que Deus ele não tinha o desejo de sacrifícios quando eles não eram trazidos em retidão. O que ocorre? Não existe o princípio de dar um presente a alguém que tu não tem afinidade. Como isso funciona? Vamos trazer agora o exemplo dos dois amigos. Isso eu vou fazer uma aplicação para explicar para vocês. Na aula passada eu trouxe a ideia do pai e do filho. Hoje eu vou trazer o exemplo dos dois amigos brigados. Funciona assim, ó. Dois amigos brigaram, vamos dizer assim, e eles estão ali, né, naquela situação onde existe um ressentimento muito grande entre eles. O que aconteceria se uma das partes enviasse um presente para o amigo sem dizer nada? O que esse amigo pensaria?
Esse presente, na verdade, ele não teria sentido nenhum. Quem sabe esse amigo que recebeu, ele ficaria até ofendido com aquela situação ou com aquela atitude desse amigo que lhe mandou o presente. Por quê? Porque o sentimento que a gente tem quando a gente recebe algo de alguém que a gente não tem afinidade, a gente vai olhar para aquilo e vai dizer, what? O que é isso? Entende? Então, assim também é com Deus e com o povo de Israel, ou com a pessoa, com o indivíduo que seja, que para existir a questão deste presente, para esse presente ser bem recebido, ele precisa vir acompanhado de atitudes corretas, de uma reconciliação. E por exemplo, veja bem como isso é mágico, se a gente for parar para analisar o texto bíblico. Quando eu vou citar mais uma vez, na aula passada eu citei o caso de Davi com Batseba, com Davi e o caso de Betseba, que quando ele comete a transgressão, ele fala para Deus, pequei, entende? E ele desenvolve todo um sistema de reconciliação com o divino. Ele não vai, digamos assim, tanto que ele fala explicitamente no texto e diz, olha, se fosse sacrifício, se fosse oferta que tu quisesse, Deus, eu ofereceria, mas não é isso. Então Davi, ele entendeu o cerne da questão. Davi, ele viu que o presente que ele poderia dar a Deus no final só teria sentido após a reconciliação, após ele receber de volta esse elo que foi quebrado, por assim dizer. Então, isso é tão verdadeiro que no final do capítulo 51 de Salmos, que é a passagem bíblica onde a gente encontra essa história de Davi, do caso de Batseba, Davi, ele fala assim, ó, então trarei sacrifícios de justiça, ou seja, a lógica não é e nunca foi dizer que Deus não quer sacrifícios de maneira alguma, ou Deus não quer presentes de maneira alguma. Não, não é isso. O texto nunca disse isso, mas o texto diz assim, ó, o sacrifício do ímpio é abominável, ou seja, aquele que não tem um vínculo com Deus, que não tem uma amizade, não existe presente que ele vá dar para Deus que vá agradá-lo. Esse é o princípio. Então, como eu estava falando, voltando ao exemplo dos dois amigos, quando você recebe um presente de alguém o qual você não conhece, ou você não tem a mínima vontade de ter digamos assim, uma relação com ele, o normal é pegar esse presente e atirar na parede. Entende? Então, assim, a gente poderia dizer o seguinte, que Deus, ele não recebe presente de estranhos. Deus, ele não recebe presente de estranhos. Então, a ideia aqui sempre foi ter um relacionamento com Deus. Então, esse é o princípio maior que existe nessa questão do Corban. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Só Mais Um Cara Falando em Religião. Espero que todos tenham gostado, que tenham aproveitado o estudo. A gente vai continuar trazendo mais vídeos para vocês, sempre buscando trazer assuntos profundos, mas também buscando sintetizá-los numa linguagem simples, para que todos possam entender e que possam, acima de tudo, praticar aquilo que a gente estudou. Como eu sempre enfatizo com os meus amigos, com meus colegas de estudo, o estudo é o mais importante. Não há nada mais importante que o estudo. Por que é dito isso? Os sábios já disseram que o estudo é mais importante porque ele leva à prática. A palavra de Deus, ela tem um poder enorme de modificar a mente das pessoas, e quando isso acontece, existe a questão do amor verdadeiro. Então, quando isso ocorre na mente da pessoa, quando ela pega esse gosto pelo estudo, ela vai sempre buscar aprender mais. E aprender mais significa aprender de verdade aquilo que Deus quer na tua vida. E isso ocorre de uma maneira que todos os passos que você dá, você lembra, digamos assim, daquilo que seria o comportamento
que Deus gostaria que você se conscientizasse no ato em que você vai fazer aquilo. Então, seria como dizer assim que a cada passo que você dá na vida seria regido por Deus. Obviamente, quando a palavra realmente alcançou a sua mente e coração, porque existe a questão da hipocrisia, infelizmente. Então, quando alguém adquire esse amor por Deus ao ponto de enraizar esta palavra no coração, essa pessoa ela vai buscar a fazer o máximo. A pessoa muitas vezes ela não vai nem pestanejar. Esse é o benefício do estudo, e isso é em todas as áreas da vida. No momento que você consegue enraizar essa palavra no coração, isso faz com que os teus passos sejam guiados por Deus. Então, esse é o motivo pelo qual o estudo ele deve ser levado a sério, ele não deve ser abandonado de maneira alguma, porque quanto mais você estuda na prática, mais você consegue receber vamos dizer assim, essa inspiração do divino para dentro de ti. E isso é, digamos, andar da maneira que Deus quer que você ande, entende? Então o estudo ele é primordial para isso. Para que isso aconteça na tua vida, você precisa, digamos assim, martelar incessantemente nessa questão do estudo. Então, sem mais delongas, já acabou o episódio. Shalom e tudo de bom.